aos convidados que prontamente aceitaram o convite. Eu não tô visualizando aqui no YouTube ainda. Tá ao vivo? Só conferir aqui. Pronto, agora deu certo. Bom dia, pessoal. Começando efetivamente aqui, a gente tem esses delays técnicos. Vou reforçar aqui o meu bom dia, a minha satisfação em ter nessa mesa os professores Felipe Medon e professor João Neto. Agradecer o pronto com a aceitação do convite por eles. E é muita satisfação. Vocês não estão me escutando? Estão me escutando bem? Perfeito. É uma satisfação muito grande falar sobre um tema que os alunos estão muito envolvidos, né, nesses debates, nas discussões, e a gente sempre tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, e acredito que há uma relevância aí no panorama nacional das discussões. Essa é a nossa penúltima palestra da Semana do Direito, então, sem mais delongas aqui, vamos iniciar aqui os trabalhos efetivamente com a palestra e a exposição do professor Felipe Medon. O professor Felipe Medon é doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, professor substituto de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dos cursos de pós-graduação do Instituto New Law, ITS Rio, PUC Rio, dentre outros. E membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil e do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Pesquisador na Gustavo Tepedino Advogados e advogado. E o professor Felipe Medon tem um livro que é uma das nossas referências bibliográficas aqui do curso, especificamente da disciplina optativa de Direito e Inteligência Artificial. Então, é com muita satisfação que nos recebemos aqui, professor Felipe, para esse diálogo que eu tenho certeza que será muito produtivo. Muito obrigado, professor Ian. Bom dia a todos os alunos e alunas que fazem parte desse webinar. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Queria dizer que uma grande satisfação quando o professor Ian me fez o convite. Aceitei prontamente, porque é sempre uma alegria estar aqui dialogando com vocês. Aproveito também para saudar o professor João Neto, para a gente começar essa nossa fala e ressaltar a importância da escolha desse tema pela instituição, pelo Centro Universitário Farias Brito, porque realmente esse é um tema que precisa ser cada vez mais estudado pela graduação. Então, o simples fato de já ter uma disciplina optativa sobre o tema já ressalta realmente a vocação da instituição para essa discussão tão relevante. Bom, como o professor Ian disse, esse tema da inteligência artificial e da responsabilidade civil, ele foi foi objeto do meu mestrado em Direito Civil na UERJ e deu origem ao meu livro, que eu lancei no final do ano passado, Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil, pela editora Juspódio, e cuja segunda edição está para sair agora, tá? Sim, já estamos fechando os detalhes da capa, fechei ontem, na verdade, a capa, então a gente acredita que até o final desse mês já esteja em pré-venda no site da editora Juspódio. Professor, só um detalhe, por favor, se puder desligar o microfone, porque eu acho que está dando um retorno, pode estar atrapalhando o pessoal no YouTube. Eu acho que tem alguns microfones ligados, só para a gente não facilitar para os alunos. Então, eu queria dizer que o livro já está chegando, a segunda edição, e o fato de nós termos uma segunda edição tão rápido significa que esse é um tema altamente mutável. Esse é um tema que, quando eu terminei a minha dissertação no final de 2019, ele estava num cenário, tinha um panorama, mas hoje, quando nós retornamos
para discutir esse assunto, nós já temos muitas modificações. Tanto modificações na doutrina, que cresceu abundantemente. Se a gente olhar retrospectivamente, a doutrina passou a escrever muito sobre esse assunto, que era um assunto que não era explorado. E, além disso, a gente tem diversos instrumentos legislativos, ou melhor, propostas de instrumentos legislativos, não só no Brasil, como também na Europa, que acabam trazendo maior atenção das pessoas para esse assunto, que é realmente um assunto da ordem do dia. Então, nesses minutos que vamos ter agora para conversar, como o tempo é escasso, eu vou me propor aqui a fazer apenas trazer algumas noções importantes para esse nosso estudo, a partir de algumas premissas. Premissas essas que me parecem ser essenciais para a gente compreender o estado da arte da discussão. A primeira premissa é uma premissa que a gente não pode esquecer e que foi lançada por um autor chamado Jack Balkin, que, no fundo, a nossa relação com a inteligência artificial não se dá com a inteligência artificial, mas com quem a coloca em circulação e com quem ela se beneficia. Isso vai ser importantíssimo para a nossa discussão sobre responsabilidade civil, porque existe uma tentativa, e uma tentativa bem clara, até por parte do mercado, de tentar fazer com que as pessoas acreditem que a inteligência artificial é mais do que um objeto, é mais do que uma coisa. Porque se as pessoas passam a ter algum tipo de simpatia, algum tipo de empatia, o que outros autores, como Ryan Calo, chamam de valência social, a gente passa a ter naquela inteligência artificial quase que como um ser humano. E a partir dali a gente passa a suavizar, eventualmente, um regime, e a gente esquece que, no fundo, existem um ou mais seres humanos por trás dessa inteligência artificial. A segunda premissa para o estudo do tema da responsabilidade civil é que esses danos causados por inteligência artificial não são um assunto futurista. Muito pelo contrário. A gente já está falando de danos que estão acontecendo a cada minuto. Nesse momento já estão acontecendo danos, com certeza, no mundo. Estão acontecendo simultaneamente, enquanto falamos, danos causados por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela está cada vez mais em tudo. Eu cito, por exemplo, dois aqui no Rio de Janeiro que ilustram bastante isso. No ano de 2013, a apresentadora de TV, Ana Maria Braga, foi atropelada ao vivo no seu programa, que era gravado aqui na época aqui no Rio, por um veículo autônomo. Então, embora a gente não tenha esses veículos em larga escala na rua, em 2013 a gente já teve um cenário em que a apresentadora de TV foi atropelada ao vivo por um veículo autônomo em teste. Então, a gente já teria uma aplicação dessa teoria. O segundo caso aconteceu aqui em Copacabana, mais recente, de uma mulher que foi presa equivocadamente na rua, porque o sistema de reconhecimento facial da polícia, que estava em testes, acabou identificando que ela era uma foragida. No fundo, ela não apenas não era foragida, como a mulher que eles estavam tentando identificar já estava presa. Então, a gente observa que a inteligência artificial ela tem causado danos. E, diferentemente do que as pessoas costumam pensar no imaginário popular, esses danos não são necessariamente aqueles danos causados por robôs malignos, armados até o dente e que vão destruir a humanidade. Esses são danos que muitas vezes são causados por linhas de código, por programações, por algoritmos, que estão convivendo com a gente no dia a dia. E essa convivência ela é tão intensa, ela está na fábrica, ela está no celular, na rede social, que analisa o padrão de curtidas e te retorna na forma de uma publicidade direcionada, que o professor Carlos Afonso Pereira de Souza, o querido CAF, ele fala no pós-fácil a esse meu livro que a inteligência artificial ela vai se tornar cada vez mais etérea. O que significa dizer isso? Da mesma forma que hoje falar em entrar na internet já é uma frase meio esquisita, porque a internet está em tudo, a inteligência artificial também vai passar por esse processo de desaparecimento. Hoje ainda é atrativo a gente dizer, olha, esse produto aqui ele tem inteligência artificial. Mas isso daqui a pouco vai desaparecer, da mesma forma que hoje não faz mais sentido a gente falar que
por exemplo, um smartphone acessa a internet. Porque um celular que não acessa a internet hoje é quase imprestável. Com a inteligência artificial, então, o professor Carlos Afonso diz, vai ser a mesma coisa, ela vai passar por esse mesmo processo. E a pandemia da Covid-19, ela escancarou para a gente muitas dessas aplicações. A gente tem visto cada vez mais essas aplicações. E são aplicações que podem ter efeito decisivo na vida das pessoas. Algoritmos preditivos que atuam no monitoramento de doenças, algoritmos que ajudam na fabricação de vacinas, exames diagnósticos que se tornam cada vez mais precisos em razão de Big Data, essa imensa quantidade de dados armazenados que nós temos, processados por inteligência artificial. Então, nós observamos como que a inteligência artificial está, portanto, cada vez mais presente nas nossas vidas. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender, essa seria uma terceira premissa, de que hoje está cada vez mais difícil se falar em proteção de dados sem se falar em inteligência artificial e vice-versa. Elas caminham lado a lado. Como eu ia dizendo, se nós temos, por um lado, o chamado Big Data, que reúne essa quantidade colossal de dados, por outro lado, nós temos o chamado Big Data Analytics, que é essa grande capacidade de processamento dos dados realizados pelas técnicas de inteligência artificial. Se os dados são o novo petróleo, como alguns dizem, certamente eles são o combustível para uma revolução que é movida pela inteligência artificial. A gente observa que, se não tomarmos as devidas cautelas, essa combinação entre dados pessoais e inteligência artificial pode ser explosiva. E é interessante notar que, apesar de a inteligência artificial ser um campo de estudo que a gente tem, pelo menos desde o final da primeira metade do século passado, a grande explosão no tema da IA, ela é recente. E ela se deve a essa grande capacidade que nós temos hoje de coletar dados, de tratar dados. Hoje, quase todos os dispositivos eletrônicos que nós temos coletam dados. E se a matéria-prima para a inteligência artificial são os dados pessoais, certamente a gente vai ter cada vez mais inteligências artificiais atuando. Dentro da nossa casa, a gente pode pensar já em aparelhos smart que já estão fazendo parte das nossas vidas, ainda que nem todos ainda tenham acesso a eles. Eu mesmo não tenho acesso à maioria desses aparelhos que eu vou falar aqui agora, mas vamos pensar aqui no smartphone, a Smart TV, máquina de lavar smart, já tem, que consegue, de forma inteligente, o algoritmo determinar como a roupa vai ser lavada. Nós temos também guarda-roupa inteligente. Essa, para mim, foi uma surpresa. Eu descobri no ano passado que já existem guarda-roupas inteligentes que conseguem até mesmo mexer no tipo da temperatura que vai ser armazenada a roupa. A gente tem até, num contexto de saúde, vasos sanitários inteligentes que analisam o que é depositado ali no vaso sanitário. Então, a gente observa que todos esses dispositivos são dispositivos que coletam dados. E essa combinação, como eu ia dizendo, ela é explosiva. Vamos pensar nas chamadas decisões automatizadas, que são tão debatidas na atualidade. Hoje, as principais decisões que comandam a vida de uma pessoa tendem cada vez mais a ser delegadas para mecanismos mais ou menos automatizados. Da polícia que é direcionada para um bairro, até a dosimetria da pena, a seleção de um currículo, a concessão do crédito, tudo isso hoje envolve, de alguma forma, inteligência artificial. Inteligência artificial que ajuda a realizar a perfilização dos sujeitos. As pessoas são o tempo todo perfilizadas, são vertidas em perfis a partir dos seus dados pessoais. E esses perfis são utilizados depois para esses julgamentos. E essas técnicas de IA são utilizadas sob os argumentos principais, além da eficiência, claro que é nítida. O argumento secundário, talvez um dos mais importantes, seria de que a inteligência artificial ela seria capaz de reduzir o subjetivismo do decisor humano. Ela retiraria os vieses que as pessoas têm. É como
se diz, a inteligência artificial ela corrigiria alguns vieses. Só que o que a gente tem visto na prática é que isso não é bem uma verdade. Porque uma inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados que lhe servem de base. E se esses dados são corrompidos, se nós vivemos numa sociedade viciada, numa sociedade que tem traços muito marcantes ainda de racismo, de discriminações de todas as naturezas, de gênero, de raça, a gente acaba observando que os resultados dessas decisões automatizadas acabam também sendo resultados preconceituosos, porque essas inteligências artificiais elas herdam os preconceitos de quem a programa, elas herdam os preconceitos dos dados que as alimentam. Então, essa é uma grande discussão que nós temos na atualidade e que causa muitos danos. Danos esses que chamam a responsabilidade civil para tentar dar uma resposta. Porque é possível que uma pessoa acabe recebendo uma taxa de juros mais alta na concessão do crédito, simplesmente porque o seu nome, isso aqui eu estou dizendo um exemplo real, é ligado, aparentemente, a grupos que seriam de natureza afro-americana. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, de uma pesquisa em que candidatos a um posto de emprego com nomes que soavam como de pessoas negras, como Laquisha, recebiam 50% menos ligações de retorno do que nomes que pareciam de pessoas brancas, como Emily. Então, a gente observa que essas decisões automatizadas, cada vez mais frequentes, elas podem e, com frequência, trazem resultados discriminatórios. Então, nós corremos o risco de viver na chamada ditadura dos algoritmos, já que boa parte dessas decisões hoje são tomadas por esses algoritmos. E aí nós temos um embate importante na doutrina de fazer para resolver esse problema. Autores como o juiz americano, o Frank Pasquale, eles defendem a maior transparência. Outros, por exemplo, como o professor Anupan Chander, acham que a transparência seria uma solução limitada, porque, no fundo, a maior das caixas pretas seria o cérebro humano. As principais discriminações acontecem na mente humana. Então, os algoritmos, eles apenas repetiriam aquilo que os humanos fazem. Dar transparência não resolveria o problema, porque o problema está na própria qualidade dos dados e na forma como esses dados são processados. Por isso que, para o professor Chander, a solução estaria, portanto, nas ações afirmativas algorítmicas, numa ação positiva dentro do algoritmo, para que esse algoritmo pudesse evitar as discriminações. Isso é muito importante num contexto de responsabilidade civil em que nós falamos cada vez mais da prevenção, da precaução. Nós tentamos evitar os danos antes que esses danos se tornem uma realidade. Para isso, nós impomos gestões de risco, nós impomos testagens periódicas, abordagens inovadoras como as sandboxes regulatórias, tudo isso para que a gente evite que o dano aconteça. E, falando especificamente em dano, a gente não pode esquecer que a responsabilidade civil da inteligência artificial, embora seja o tema mais atraente, que ele dialoga com os danos que estão acontecendo todos os dias, ele não é o mais importante. No fundo, o tema mais importante aqui que a gente deveria estar tendo bastante preocupação é a ética, é o desenvolvimento ético dessa inteligência artificial. E é assim que nós chegamos numa quarta premissa dessa nossa conversa, e essa é uma premissa que nós precisamos compreender de forma bem completa, é a premissa de que não existe um único regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial, pela simples razão de que não há uma só inteligência artificial. Professor Ian, só me confirme, por favor, eu tenho mais 10 minutos, é isso? Só para eu me organizar aqui no tempo. Só me assinar ali, beleza. Então, essa quarta premissa ela é extremamente importante porque
nós estamos passando por um momento no Brasil em que nós temos, e vamos falar disso a seguida, um projeto de lei 21/2020, que acabou sendo aprovado na forma do substitutivo, então virou 21A 2020, da Câmara dos Deputados, que agora está no Senado, que traz uma norma que contraria frontalmente essa premissa que nós estamos falando, e que é uma premissa que nós já temos defendido aqui no Brasil há alguns anos, e que a Europa já está consolidando. Isso parece ser lugar comum no mundo, menos aqui no Brasil. Nós vamos ver por quê. A questão é a seguinte: por que nós não podemos falar... Vou reformular. Quando alguém me pergunta qual o regime de responsabilidade civil aplicável aos danos causados pela inteligência artificial, a resposta que eu dou é: depende. Sei que no direito a gente tem muito essa resposta, é uma resposta quase que padrão do jurista, depende, mas nesse caso realmente depende. E depende de uma razão muito simples. Não há uma só inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é única. Nós temos vários tipos de inteligência artificial. Então, no fundo, o que nós precisamos considerar quando nós estamos tentando definir regime de responsabilidade civil aplicável, se objetivo, se subjetivo, é, no fundo, qual é a tipologia da inteligência artificial que está envolvida. Será que nós estamos falando de um carro autônomo? Será que nós estamos falando, então, de um veículo autônomo do nível 5, na taxonomia mais aceita, que é um veículo que trafega nas ruas sem a presença de condutor humano? Será que nós estamos falando de um veículo autônomo com menor autonomia, uma autonomia de nível 4, por exemplo, de nível 3? Por que isso é importante? Porque não apenas a tipologia dessa inteligência artificial é relevante para a definição do regime aplicável, como também o grau de autonomia dessa IA. Então, dentro de uma mesma tipologia, que é a dos carros autônomos, eventualmente nós podemos ter dois regimes diferentes. Nós podemos ter regime subjetivo, regime objetivo, a depender do grau de autonomia. Autonomia essa puramente tecnológica em relação aos seres humanos. Então, a gente não pode desconsiderar o risco produzido em concreto por cada inteligência artificial. Cada inteligência artificial, cada tipologia e cada autonomia vai implicar um risco diferente. E se nós temos riscos diferentes, como é que nós podemos ter um mesmo regime de responsabilidade civil sendo aplicado? E há ainda um terceiro fator que eu cito para vocês como relevante, que é a própria questão do ser humano que está participando. Porque como nós falamos na primeira premissa, que é aquela premissa do Jack Balkin, de que no fundo a nossa relação não é com a IA, mas com quem está por trás da IA, no fundo, sempre vai existir um ser humano, um ou mais seres humanos que se aproveitam, que se beneficiam dessa inteligência artificial. Isso faz com que, eventualmente, o ser humano que está por trás, a depender do seu status, atraia um ou outro regime de responsabilidade civil. Vamos pensar aqui no seguinte caso: se nós estivermos diante de uma relação de consumo, ou seja, se os sujeitos que participam dessa relação forem, de um lado, um consumidor, nos termos do CDC, e do outro, um fornecedor, nós vamos atrair a aplicação das normas do CDC. Pensando num carro autônomo, vamos atrair, por exemplo, a teoria do fato do produto, que está presente lá no CDC e que traz uma responsabilidade civil objetiva. Então, não apenas a tipologia e a autonomia são importantes, mas também o sujeito que está participando. Que tipo de relação é essa que nós estamos falando? E isso é importantíssimo, porque nós temos vários exemplos de inteligências artificiais que a doutrina tem dito que, olha, a responsabilidade civil aqui, a responsabilidade civil subjetiva. Pensemos, por exemplo, nas decisões empresariais. Quando um administrador de uma companhia delega uma decisão automatizada para uma IA, ele responde com base no dever de vigilância que lhe incumbe, dever de diligência que lhe incumbe a partir da lei das SA. Então, a gente tem ali um padrão que é analisado pela diligência, uma culpa em eligendo, uma culpa em vigilando.
Mas já quando nós falamos de inteligências artificiais que envolvam um alto risco, como um veículo autônomo super, realmente capaz de trafegar numa rua sem a presença de qualquer ser humano, a gente está falando de um cenário que é de altíssimo risco. A própria Europa, por meio de resoluções, especialmente a resolução de outubro de 2020, ela traz um panorama em que ela afirma que existem inteligências artificiais de alto e de baixo risco. E a depender do alto ou do baixo risco e também dos sujeitos envolvidos, a Europa traça todo um cenário com diversos arranjos possíveis de regimes aplicáveis. Para IAs de alto risco, excluídas algumas lógicas, como a lógica dos produtores, que teria uma diretiva própria, excluída a questão contratual, que teria uma outra regulação, os usuários, mas, em geral, IAs de alto risco teriam responsabilidade civil objetiva. De baixo risco, teriam subjetiva com presunção de culpa. Então, mesmo a subjetiva seria já com presunção de culpa. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque a inteligência artificial ela tem como grande característica a imprevisibilidade. Muitas vezes, até mesmo o programador não consegue determinar o caminho que aquela inteligência artificial vai percorrer por conta de técnicas como o chamado aprendizado de máquina, ou machine learning, que fazem com que aquela inteligência artificial se torne cada vez mais autônoma, criativa, autodidata e desempenhe tarefas por si só, com grau de autonomia relevante em relação aos seres humanos. Isso faz até com que alguns discutam a atribuição de uma personalidade jurídica eletrônica para essa IA, de tão disruptiva que ela seria. Mas essa proposta, que ela é muito datada, a Europa, em 2017, discutia isso, essa é uma proposta que foi bastante rejeitada no ano de 2020. Ela foi rejeitada nessa resolução que eu citei a vocês, e hoje já parece lugar comum de que não é uma boa ideia. Boas ideias para esse tema seriam, por exemplo, a introdução de seguros obrigatórios, fundos complementares também, que acabariam ajudando a minorar esses riscos que nós temos decorrentes da introdução de um regime de natureza objetiva, que poderia resfriar um pouco a inovação nesse cenário que nós estamos vivendo de altíssimos riscos na sociedade tecnológica. E aí que nós chegamos, nesses 5 minutos que faltam para a gente terminar essa nossa discussão, nesse PL que eu disse a vocês, o 21A de 2020, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que cria o Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. Primeiro item, não era preciso correr tanto com um projeto de lei sobre o assunto no Brasil. Nem mesmo a Europa, que é o grande polo de referência em questão regulatória de IA no mundo, nem mesmo a Europa já tem um documento pronto finalizado. Por que nós estamos correndo tanto no Brasil? Sob o argumento de que o mercado está perdendo investimentos. Às vezes, se é para ter, como eu disse num artigo que eu publiquei no Migalhas, às vezes é melhor não ter norma nenhuma do que ter uma norma ruim. E esse parece ser o nosso caso aqui, especialmente em responsabilidade civil. Esse projeto que tenta criar o marco legal da inteligência artificial no Brasil, ele traz uma norma, no seu artigo 6º, inciso 6º, que é uma norma preocupante. Eu vou ler para vocês aqui o que diz essa norma. Responsabilidade, 2 pontos. Normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de IA devem, salvo disposição legal em contrário, se pautar na responsabilidade subjetiva, levar em consideração a efetiva participação desses agentes, os danos específicos que se deseja evitar ou remediar e como esses agentes podem demonstrar adequação às normas aplicáveis por meio de esforços razoáveis, compatíveis com os padrões internacionais e melhores práticas de mercado. Bom, à luz de tudo aquilo que nós conversamos, essa norma ela é flagrantemente equivocada. É uma norma que desconsidera o estado da arte. É uma norma extremamente perigosa, porque ela coloca em risco a reparação integral da vítima, que é um grande norte da responsabilidade civil hoje. E a razão para isso é muito simples. As inteligências artificiais, hoje, elas têm uma explicabilidade baixa, como eu disse.
é muito difícil determinar o que aconteceu naquela inteligência artificial, elas são opacas, a chamada black box, como define aquele autor norte-americano Frank Pasquale. São inteligências artificiais que é muito difícil explicar como ela tomou determinado caminho, porque ela é imprevisível, ela tem machine learning, aprendizado de máquina. Nem os programadores conseguem provar e determinar o que aconteceu. Como que nós vamos atribuir para a vítima o ônus de provar a culpa se a inteligência artificial ela tem uma explicabilidade tão limitada? A gente acaba criando voltando àquela ideia da culpa, da prova diabólica para a vítima. E isso é extremamente perigoso em termos de responsabilidade civil e de reparação integral. Essa norma flerta com a inconstitucionalidade. Eu, como integro a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB aqui do Rio de Janeiro, eu fui responsável por elaborar, junto com a querida presidente da comissão, a professora Estela Aranha, uma nota técnica contrária a esse projeto. Essa nota repercutiu até no Congresso, e uma das discussões que nós tivemos, então, foi justamente essa, e como uma forma ali de tentar amenizar, acabou se incluindo no artigo 6º desse dispositivo, o parágrafo 3º, que diz o seguinte: quando a utilização de sistema de inteligência artificial envolver relações de consumo, o agente responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, no limite de sua participação efetiva no evento danoso, observada a Lei 8.078 de 90, do CDC. Esse parágrafo 3º era completamente desnecessário, porque ele diz o que o próprio CDC já diz. Ele diz que, no caso de relações de consumo, vai ser aplicado o CDC. Mas, ora, o CDC já diz isso. Então, esse parágrafo 3º não conserta, não remedia o problema do inciso 6, que é um problema, então, praticamente insolúvel. Porque pensemos num cenário de um proprietário de um veículo que não realize por conta própria a atualização do software do veículo autônomo como deveria realizar. Então, aqui a gente já exclui a responsabilidade do fornecedor, porque ele avisou e a pessoa não atualizou o software. E aí ele decide colocar um veículo autônomo de nível 5, que é o de nível de autonomia máxima, para rodar na rua. O veículo sozinho bate e atropela alguém ou destrói um patrimônio. E aí? O que a gente tem de resultado? Uma prova diabólica. Uma prova diabólica para a vítima, para tentar provar a existência ali dos elementos que compõem a responsabilidade civil. Portanto, encerrando aqui a minha fala, eu digo que esse é um dispositivo muito preocupante, que está agora sendo votado no Senado, e nós precisamos exercer realmente uma pressão para que esse dispositivo seja revertido a tempo, antes que nós tenhamos um cenário catastrófico. E aí, por meio da comissão da OAB, nós apresentamos também ao Congresso uma emenda modificativa, que foi até apresentada pelos parlamentares, mas acabou não sendo votada, a esse dispositivo. Eu vou só ler essa redação para vocês. A gente sugeriu a seguinte redação: responsabilidade, 2 pontos. Normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de IA devem, salvo disposição legal em contrário, levar em consideração a tipologia da inteligência artificial, o risco gerado e o seu grau de autonomia em relação ao ser humano, além da natureza dos agentes envolvidos, a fim de se determinar, em concreto, o regime de responsabilidade civil aplicado. Então, essa é a grande ideia, a grande conclusão dessa nossa contribuição, de que nós não podemos dar uma resposta só para o regime de responsabilidade civil aplicável à IA, por uma simples razão: a inteligência artificial não é única. Então, essa responsabilidade vai depender da tipologia, da autonomia e dos agentes envolvidos. Pois, como nós falamos lá no início, nós não podemos esquecer nunca de que, no fundo, as nossas relações com a inteligência artificial são sempre relações com quem a implementa, quem a desenvolve, quem a coloca em circulação e, sobretudo, quem dela se beneficia. E isso realmente faz com que a gente não possa esquecer que por trás da máquina sempre vai existir um ou mais seres humanos que devem ser responsabilizados pessoalmente pelos danos causados por ela. Dito isso, só me cabe agradecer aqui mais uma vez pelo gentil convite de estar aqui com vocês, agradecer mais uma vez ao professor Ian pela oportunidade
já me colocando inteiramente à disposição de vocês, não apenas aqui para as perguntas, mas também lá no meu Instagram. Minha página é @felipe.medon. Conto com a presença de vocês. Um grande abraço. Pode habilitar o meu áudio. Tudo certo? Professor Felipe, muitíssimo obrigado. Exposição fantástica. Eu acho que os alunos agora assim, pegaram o gancho da necessidade de discutir e de tomar as rédeas desse próprio processo legislativo e reduzir esse grau de apatia que a gente tem, sob pena de produzir e já ter uma norma que não seja capaz de satisfazer as necessidades devidas, né, dentro dessa redução de todas as hipóteses de responsabilidade civil à natureza subjetiva, sem considerar a singularidade, o caso concreto. E eu acho isso tudo muito relevante. Temos algumas perguntas aqui, mas vou separá-las para a gente ver ao final. Então, eu agradeço demais pela contribuição fantástica, tá certo? E agora eu passo a palavra ao professor João Neto. O professor João Neto é advogado especializado em Direito, Tecnologia e Proteção de Dados Pessoais, professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, bolsista da FUNCAP, atuando no projeto Ciência de Dados e Inteligência Artificial no Judiciário, é coordenador do Grupo de Estudos em Tecnologia, Informação e Sociedade, o GETS, é PhD em Direito pela Universidade de Kent, Reino Unido, e encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Unimed Fortaleza. Então, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, professor João Neto. Será um prazer muito grande lhe ouvir. Então, muito bom dia a todos vocês. Vocês me escutam direitinho? Ian, Felipe? Me permitam a intimidade de chamar pelo primeiro nome. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de chamar as pessoas de professor, porque eu acredito que gera um certo afastamento. É um reconhecimento, mas um afastamento no processo de troca de ideias e de informações. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a apresentação feita pelo Felipe. Acho que contextualiza muito bem e faz provocações muito relevantes sobre não só o contexto nacional, esse cenário problemático que nós nos enfiamos aqui no Brasil, mas também do cenário de regulamentação e governança a nível internacional. Agradeço o convite do Ian e a parceria de algumas atividades que nós já desenvolvemos, Ian. E também de dizer que me sinto muito feliz de poder participar do evento hoje, e é engraçado porque me lembra o tempo do colégio, já que eu fui aluno do Colégio Farias Brito, estudei um breve período de tempo também próximo onde fica o centro universitário. Me sinto muito feliz de poder contribuir e de tentar fazer algumas provocações, tá, Felipe? Eu não vou ter a mesma capacidade de detalhar os tópicos que você fez, da forma como você fez, uma vez que a minha relação com a inteligência artificial é quase que uma relação forçada, porque é um tema que eu, propositadamente, me afastei durante o meu projeto de doutoramento, mas que, por acaso do destino, acabo sendo sempre trazido, seja pelo fato da relação íntima com a proteção de dados pessoais, como você muito bem colocou, seja também por conta da perspectiva acadêmica de fazer parte de alguns projetos que cuidam da utilização desse tipo de recurso tecnológico ou ente tecnológico na prestação de serviços associados à atividade da justiça. Inclusive, ontem, ficamos muito felizes de poder celebrar a primeira reunião do projeto pelo qual a Universidade de Fortaleza foi selecionada para atuar junto com o PNUD, Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o CNJ, para desenvolver algumas ferramentas de inteligência artificial para o Poder Judiciário Nacional. Vou começar a minha fala, e acredito que vai ser muito curta, diante da forma como o tema foi bastante explorado já pelo Felipe, em dizer que eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa imaginar é
como é que nós vamos caracterizar juridicamente a inteligência artificial? O que é que significa, do ponto de vista legal, inteligência artificial? Porque isso, como já foi muito bem colocado, vai afetar significativamente o processo de responsabilização. E, para mim, uma perspectiva também super relevante, o processo de governança. Porque no momento em que a gente entende a inteligência artificial como se vem construindo recentemente, como um artefato, como uma ferramenta, como um mecanismo tecnológico, notadamente, Felipe, Ian e demais colegas, a gente caminha para esse sentido mais tradicional da responsabilização civil e de entender que existirão sempre outros entes jurídicos capazes de serem responsabilizados pelas atividades que são desenvolvidas. E nesse cenário, como já foi muito bem apresentado, existem inúmeras formas, dentro do que o direito tradicional coloca, de se estabelecer mecanismos de responsabilização e reparação pelos prejuízos que porventura sejam causados. Apesar de eu ainda enxergar com muita dificuldade, e aí é uma primeira provocação que eu faço, Felipe, de entender como esse mecanismo de responsabilização vai acontecer no cenário de discriminação e na quantificação da discriminação, especialmente quando esse tipo de atividade acontece dentro de entes públicos, que é uma outra dimensão que a gente explora muito pouco no país. A gente fala muito de inteligência artificial, empresas. Achei muito bacana você falar do sanitário inteligente, do IoT, das coisas conectadas e inteligentes, que eu até ri aqui porque eu anotei. A gente tem até pessoa inteligente hoje em dia, né, que é difícil a gente encontrar. Mas como é que a gente constrói esse processo de responsabilização dentro do ente público, que cada vez mais, dentro da sua transformação digital, utiliza artefatos inteligentes para processar políticas públicas, operar políticas públicas, acesso a benefício, acesso a uma atividade de saúde, alocação de uma criança numa escola ou num programa social. Porque um dos pontos que foi muito bem tocado, e isso talvez seja um cenário que precisa ser melhor explorado do ponto de vista da responsabilização, é que, na maioria esmagadora das vezes, ninguém cria um sistema algorítmico ou um sistema de inteligência artificial para discriminar. A gente vai ter um processo de enviesamento, a gente pode... Normalmente, a discriminação ela é oculta, ela não é aparente, como o Felipe colocou nos exemplos tradicionais que nós temos nos Estados Unidos e na Europa, em processos seletivos onde o nome indica a procedência étnica e aquele candidato sofre prejuízo na seleção ou ele tem um score rating de crédito diferente. Esse é um primeiro ponto. Será que o cenário legal que a gente tem, que hoje, de certa forma, pode ser aplicado para reparar os prejuízos causados pela IA soft, né, de baixo nível, a de aplicação especializada, se aplica a esses atos quando causados pelo Estado? Ou a gente precisa pensar num modelo alternativo? Quando isso é utilizado no mercado, digamos assim, ou quando o dano é decorrente de uma atividade de mercado, como foi muito bem apresentado pelo Felipe, a gente tem aí inúmeras soluções ou inúmeras propostas. Uma proposta que caminha aí pela ideia da responsabilidade solidária de quem gera o artefato e de quem treina. E aí já se tem uma discussão, né? Quem é que vai ser mais responsabilizado? Quem criou o código? Quem treinou? Se foi pouco treinado ou muito treinado, quem é que tem a carga maior de reparação do prejuízo? Então, esses elementos caminham, e eu acho, e uma mera opinião, muito parecida com a que foi colocada, que a gente precisa de modelos diferentes para o tipo de inteligência, para o tipo de artefato que vai ser utilizado. Falando aí do artefato, fazer uma provocação um pouco maior. Talvez a gente caminhe para um modelo muito parecido com o do seguro obrigatório, como o Felipe colocou. Aparentemente é a solução de curto prazo mais sedutora. Não, vamos fazer avaliações de risco, ver quais são aqueles artefatos que têm um poder de risco maior, uma operação que possa causar um impacto mais significativo nos direitos e nas liberdades individuais, e a gente cria aí uma ferramenta de mitigação dos possíveis riscos.
Traduzindo para o pessoal ainda que pode estar um pouco distante do que significa isso, é criar uma espécie de DPVAT para o uso de inteligência artificial. Então, aquela empresa, aquela instituição que vai embarcar no seu dia a dia uma ferramenta de inteligência artificial, se já não tiver, eu concordo, Felipe, isso vai ser uma coisa que a gente vai deixar de falar, vai deixar de ser um mote para propaganda, porque já é utilizado muitas vezes de forma implícita, sem as pessoas saberem. No momento em que eu opto por embarcar esse artefato, essa tecnologia no meu produto, no meu serviço, na minha atividade, eu preciso contribuir, de certa forma, com um seguro global que será utilizado para a reparação dos prejuízos que, porventura, ele venha a causar. Talvez o grande desafio seja justamente pensar em como controlar isso, como controlar como esses artefatos estão sendo inseridos no dia a dia. E eu tenho um colega que fez uma apresentação recentemente, um evento que a gente organizou aqui, junto com o professor Fausto de Moraes, o Dr. Will Niobe, que estuda discriminação algorítmica em plataformas, que sugere uma espécie de, e aí tem toda a crítica do embaraço à inovação ou do custo, a necessidade de se construir algum processo de homologação responsável desses artefatos, onde, construindo critérios de risco, tal qual nós temos hoje nas legislações de proteção de dados pessoais, esses artefatos, quando alcançarem um risco mais elevado, precisam necessariamente passar por uma auditagem e por uma homologação de um ente estatal, que vai escolher lá um threshold, um limite, onde o que ele precisa auditar ou não. Aí a gente entra no discurso do segredo comercial, o que foi muito bem colocado da falta de transparência, na opacidade e na ideia de que o mercado constrói muito bem, de que esses elementos algorítmicos têm que ser fechados porque eles são segredos comerciais. O que, se a gente olha em outros cenários, não prospera muito bem, porque, por exemplo, em áreas altamente impactantes como a saúde, você tem agências com capacidade de fiscalização e de compreensão de como, por exemplo, um novo medicamento ou um novo procedimento que precisa ser registrado e regulado para entrar no mercado precisa se submeter. A gente tem modelos e alternativas para isso. Talvez, para a gente ter um bom tempo aí de debate, a minha preocupação, Felipe, é pensar, porque vai acontecer, é uma questão de tempo, como é que a gente pode regulamentar esses sistemas que são dotados do que eu chamo de autonomização, que caminham para se tornar autônomos e se afastar um pouco daquele ator humano ou daquela pessoa jurídica que foi responsável pelo seu deployment, pela sua criação. Está longe, né? A gente ainda vive na ótica romântica da inteligência artificial conceitual ou generalista, porque o que a gente tem hoje são sistemas muito mais especializados, aprendem só, mas muito mais especializados dentro daquele domínio. Como, por exemplo, um carro inteligente, ele vai saber dirigir. Ele pode saber um pouco sobre o tempo, sobre situações climáticas, mas se você perguntar alguma coisa fora do contexto, o que ele foi construído para processar e tratar informações, muito provavelmente ele vai demorar bastante para ter o nível de acurácia que a gente quer que ele tenha quando você pergunta se você deve aplicar ou não na Bolsa de Valores, por exemplo, ou alguma outra atividade fora do contexto de domínio dele. Mas reza a lenda, desde o início da concepção da inteligência artificial e desse processo de aceleração que ela teve nos últimos anos, gerado, como o Felipe muito bem colocou, pelo aumento massivo de informações que nós produzimos e também pelo aumento massivo da capacidade computacional de tratar isso, é que quando essa inteligência mais traumatizante, digamos assim, que tem mais autonomia e mais capacidade e que é o sonho de replicar o ser humano, começar a aparecer, como é que a gente regula isso? Como é que a gente pensa? Eu sei que é distante, mas o debate ético ele é importante. E uma das grandes dificuldades que a gente tem no dia a dia, na operação da produção desses artefatos, é
Isso é muito notório quando a gente tenta ensinar um algoritmo a entender uma petição jurídica, né? Uma petição, uma sentença, uma decisão. Como é que a gente traz para dentro desse regime de programação, de compreensão da máquina, valores morais, como é que a gente traz elementos que são muito típicos da atividade humana, que são difíceis, digamos assim, de codificar. Já existem estudos. Um dos mais interessantes que eu acho, foi utilizado até para calibragem de algoritmos utilizados em veículos autônomos, é interessante. Perguntar para as pessoas quais são os valores que elas querem professar, que elas consideram que são valores importantes para trazer para dentro da sociedade. E nesse exemplo, se perguntou dentro de um cenário de decisão única, ou seja, você tem que escolher alguém. Se você era um motorista de um veículo, você está numa estrada e tem em cima de uma faixa de pedestre, que é o local adequado para se atravessar, diferentes sujeitos, de um carrinho de bebê até um gato. Quem que você atropelaria? Tem que escolher alguém. É engraçado que a escala das pessoas vai sempre evitar o menor nível de escolha foi o do carrinho de bebê. E o maior foi o pobre coitado do gato, que toda vez que eu olho para o Apolo, meu gatinho, eu fico desesperado pensando nesse futuro. Então, a gente tem alternativas para isso. Só que essas alternativas implicam, no caso de um erro, o debate sobre quem vai ser responsabilizado. Será que é a máquina que tem que ser responsabilizada no futuro, como se cogitou criar a personalidade jurídica eletrônica? E, Felipe, eu concordo com você, perdeu muita força. Não vejo como algo impossível, talvez seja o grande desejo das grandes companhias, separar o seu ente empresa do artefato, para que a responsabilidade não afete tanto o seu valor de mercado, ou não afete tanto os seus lucros. Mas, às vezes, a gente é surpreendido, né? Semana passada, a doutora Elizabeth Combs, professora assistente da Universidade de Malta, com quem eu tive o prazer de trabalhar no meu breve período na Universidade de Malta, trouxe uma decisão interessante. Ela está pesquisando uma coisa muito bacana, que é o impacto do gênero no desenvolvimento de inteligência artificial. E todo o debate que a gente já viu em torno do Siri. Por que é Siri? Por que normalmente são mulheres assistentes inteligentes? Não é o Antônio, não é o Pedro. Apesar de hoje você poder customizar. Mas ela estava me falando de uma decisão que foi recente lá na justiça, digamos assim, da África do Sul, e logo depois, acredito que na Austrália, que garantiu uma ferramenta de inteligência, um sistema de inteligência artificial chamado Dabus, os direitos de propriedade intelectual sobre um produto que ele criou. E aí a gente começa a enxergar algumas coisas tumultuadas, né? Veja, o que é que vai ser essa inteligência artificial agora? O que é que ela é? Ela é só uma ferramenta? Ou ela é um elemento híbrido que passa a ter também direitos, como é garantido o direito de explorar economicamente o resultado do seu processo criativo, que é justamente essa fronteira que começa a ser discutida das chamadas máquinas criativas. Ora, se eu começo a ter a possibilidade de ter direito, eu começo a ter a possibilidade de também responsabilidade. A gente precisa pensar mecanismos jurídicos para isso. Ou então a gente vai iniciar, para você ver como o mundo é cíclico, né? Um período de volta à escravidão, onde o artefato de tecnologia, ele não é um ser humano, mas ele tem algumas facetas jurídicas do ser humano. Ele não tem todos os direitos e garantias, ele tem apenas algumas coisas que a gente vai escolher. E nesse cenário, esses sistemas que eu digo de alto nível de conseguir autonomia, de autonomização, a gente precisa pensar mais nos valores éticos, como foi muito bem apresentado pelo Felipe, mas também em estruturas mais amplas de regulamentação e responsabilização. Não é só o direito por si só, estabelecendo regras de que vai ter que reparar o prejuízo ou não, que vai funcionar. A gente talvez tenha que caminhar para a estrutura de sistemas de governança. E no processo de sistema de governança, a gente aprende muito com o pessoal da TI.
eu tenho lido cada vez mais sobre governança de dados, eu tenho me alfabetizado digitalmente, do ponto de vista de aprender mais sobre programação, sobre lógica de computação e de construção de algoritmos. E surpreende a gente, Felipe, porque essa discussão, vamos pegar aqui no Brasil, ela é muito recente. Coloque 10 anos. No universo de 20 anos, que foi quando eu comecei a lidar com isso, de uma forma meio que atrapalhada, explorando algo que ainda estava muito no começo, ninguém falava sobre responsabilidade civil, nem sobre inteligência artificial. Era crimes, falava proteção de dados, e aí depois veio a onda do Marco Civil da internet. Mas há muito tempo, e nesse período já se discutia no âmbito da computação, processos de governança da inteligência artificial. E uma das coisas que me surpreendeu é o modelo que eles sugerem para governança algorítmica e produção algorítmica de uma computação responsável, que a gente pode aproveitar bastante quando se fala de regulamentação de inteligência artificial, que é um modelo pautado no FATS, F-A-T-E-S, que é o que preconiza que a gente tem que ter processos capazes de aferir a fairness, a justeza, mas a justeza na perspectiva de que o algoritmo e que o artefato de inteligência artificial não seja capaz de ser discriminatório. O A de accountability, e aí vem a nossa conversa de responsabilização. Quem que vai ser responsável, pelo que e como. O I, não, peraí, FATS, o T de transparência. E aí vem todo o debate sobre o segredo, mas a gente tem como ter o enforcement de regras mínimas de transparência. A gente tem com alimento, a gente tem com bebida, a gente tem com medicamento, a gente tem com inúmeros outros produtos, a gente tem como construir mecanismos mínimos de transparência algorítmica. Só que o problema, como o meu colega lá da Inglaterra fala, é que essa transparência ela tem que ser uma transparência traduzida. Porque não adianta nada, Ian, Felipe, pessoal, eu exigir que parte do código-fonte seja disponibilizado, ou parte do processo de construção da árvore decisória do algoritmo seja disponibilizada, se a gente não tem o conhecimento técnico para entender o que está acontecendo. É uma transparência opaca. Então, a gente tem que pensar um pouco mais em como tornar isso transparente do ponto de vista de compreensão de quais atividades estão acontecendo e quais são os níveis de responsabilização dos envolvidos. O E de ético, e o S, que aí é a discussão do momento, se o S é de seguro ou de socialmente aplicável, que é aquela história da inteligência artificial para o bem, de haver uma apropriação do que essa ferramenta, desse artefato tem de positivo para a sociedade. Isso me leva para o último ponto, tá, Ian, Felipe, pessoal, que é para a gente ter um espaço de discussão que eu conheço, eu acho que o horário já está se aproximando, que é o papel do dado. Do dado, não dado de jogar, tá, Ian, mas dos dados, vamos colocar assim, de uma forma mais adequada. Felipe foi muito certeiro, como se diz aqui no Ceará, acertou na pleura, quando falou da relação íntima entre inteligência artificial e a utilização de dados. A máquina, assim como o ser humano, ela só vai aprender, mesmo que intuitivamente, se ela tiver acesso a informações desse loop de erro e de acerto. E de ter uma matéria-prima para poder aprender. Uma ferramenta de classificação de documentos, ela só vai conseguir classificar documentos como uma petição de uma execução, uma petição de um pedido de liberdade provisória, ver que aquele documento é uma decisão judicial, que aquele outro é uma identidade, se a ela for apresentado o que a gente normalmente chama de uma coleção dourada, um conjunto de documentos anotados que digam semanticamente que o que ela está vendo é aquilo que significa. E aí depois ela vai ser testada. Como nós, gente. Ninguém aprendeu direito aqui nascendo, tirando o Ian, né, que é muito talentoso, viu, Felipe? A gente teve que trabalhar muito para poder estudar, entender. Só que esse processo não foi livre. O nosso acesso à informação, ele passa por uma curadoria. Existe um cuidado, uma governança sobre a educação do ser humano. Se a gente parar para olhar, felizmente, por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Educação
alterou recentemente as diretrizes curriculares do curso de Direito, para colocar lá Direito e Tecnologia. Coisa que a gente, por exemplo, aqui na Unifol tem desde 2009. No meu devaneio de alguém que tinha que criar alguma coisa para poder se encaixar, de criar uma disciplina como essa. Mas existe um conjunto de regras aplicadas ao que a gente vai aprender. Como a gente vai aprender, como a gente vai ser avaliado, como é que a gente é certificado se a gente sabe ou não aquele conteúdo. Se aquele conteúdo é autêntico ou não. E é essa a discussão que eu acho que talvez fique afastada e deva ser trazida à tona quando a gente fala de inteligência artificial, está mais do que na hora da gente começar a estabelecer regras mais claras de como algoritmos são treinados. Uma espécie de governança do processo de treinamento. Que, para concluir, eu acredito que, por conta dos valores que a gente quer inserir nesses artefatos, não pode ser mais chamado de treinamento. Está mais do que na hora da gente começar a pensar na educação algorítmica. Não só de dizer o que ele tem que aprender, mas, Felipe, os valores que têm que ser inseridos nesse processo de aprendizagem. Como a gente tem, vamos pegar o paralelo da LGPD, da não discriminação, da boa-fé, da qualidade dos dados, por exemplo, transferidos para o processo de treinamento desses algoritmos. E essa é a provocação final que eu faço, de que a gente tem que olhar para os dois lados. Eu olho para o artefato, mas eu tenho que olhar também o que a gente chama de elementos de treinamento ou educação dessa máquina. Porque isso impacta diretamente na responsabilização. Eu posso ter criado um código, um algoritmo, um artefato com a melhor das intenções, mas o processo de treinamento foi enviesado. Será que eu devo ser responsabilizado? Ou qual é o meu percentual de responsabilização? Agradeço a presença de todos vocês. Espero ter contribuído um pouco com o nosso debate. Ian, se você estiver por aí, a palavra está de volta para você. Acho que ele deu uma saída. Tudo certo. João Neto, né? Tirar a palavra professor, né, João Neto? Por favor. Eu vou só te dizer, da última vez que eu fiz isso, o pessoal lá do grupo de estudos contou, né? Do momento que eu falei para não chamar de professor, me chamaram de professor 62 vezes. Aí eu estou para desistir. É isso aí, João Neto. Reflexões fantásticas, João Neto. Eu acho que, assim, a partir das suas disposições e do professor Felipe Medon, falar professor, ou Felipe, tudo, ainda não nos conhecemos pessoalmente, professor Felipe. Ainda, né, quando os eventos presenciais retornarem, esperamos que sim. E a partir das perguntas que foram formuladas, queria trazer aqui a discussão, é que a gente consegue identificar duas perspectivas, duas fases de responsabilização dos sistemas de inteligência artificial. Uma responsabilização num critério mais repressivo, após o dano, quando o dano efetivamente ocorre. Isso daí, as perguntas, elas questionam aqui se efetivamente, com um grau de risco maior, necessariamente a responsabilidade ela teria de ser objetiva e se a responsabilidade ela seria solidária entre todos da cadeia, né, de produção, criação, comercialização. E quais seriam os critérios para a aferição dos danos e cálculos da indenização? Uma das perguntas que se colocou aqui. Mas, guardando aí esse lado repressivo, e em razão da exposição de vocês, eu queria fazer algumas perguntas relacionadas ao aspecto da prevenção de danos. Eu sei que a gente tem uma cultura brasileira muito repressiva, mas quando o professor, já ia falar, João Neto, o João Neto fala sobre a necessidade de governança do sistema de inteligência artificial, nos parece muito que a gente pensa nessa fase prévia, né, em que todos os valores e princípios aplicados, eles vão ser aplicados no período de desenvolvimento, já para a gente prever e impedir que esses danos eles efetivamente ocorram.
Então, dentro desse aspecto relacionado à prevenção, à ideia de desenvolvimento de uma computação responsável, eu queria fazer algumas perguntas, tá? Na verdade, duas perguntas. Os alunos muito questionam sobre a eficiência ou não da formulação de uma personalidade jurídica. E aí, João Neto, você falou muito nas fronteiras criativas, né? Eu sei que é difícil regular a tecnologia, esse é um dos grandes desafios, né, professor Felipe? E dentro dessa possibilidade de que em um futuro muito próximo eu tenha máquinas sofisticadas nesse processo de construção criativa, algo que hoje a doutrina majoritária critica muito, que é a formulação de uma personalidade jurídica, ela pode vir a ser viável, tá? Ela pode ser um sistema viável em um período. A gente não pode abandonar por inteiro essa formulação, tá? Essa é uma das perguntas. E dentro dessa formulação da sistemática da prevenção de danos, em que eu incluo todo o respeito à inclusividade, à explicabilidade, todos aqueles princípios, na estrutura administrativa de controle desse momento da auditabilidade do desenvolvimento de sistemas, vocês acreditam que a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, dentro de uma regulação, ela poderia se encarregar dessa análise? Vocês acham que seria adequado esse modelo de relatório de impacto de riscos, por exemplo, nessa formulação? Essas são algumas perguntas aí do lado repressivo e na formulação preventiva. Então, passar a palavra aqui na ordem ao professor Felipe para as exposições. Obrigado, Ian, pelas perguntas, pelas considerações tão profundas. Queria só registrar aqui a alegria de ouvir o João. A gente vai tirar o professor falar, João, agradecer ao João pelas suas considerações realmente muito instigantes. Aqui eu anotei várias coisas que me fizeram pensar bastante. Só fazer aqui algumas respostas um pouco à fala do João, antes de prosseguir as respostas às perguntas do Ian. Essa questão da responsabilidade do ente público, ela é muito, muito importante, porque a gente não está discutindo isso. Eu acabei de publicar, foi lançado ontem, uma obra coletiva em que eu escrevi um artigo sobre a responsabilidade civil do Estado e dos magistrados pelo erro judiciário decorrente da aplicação de inteligência artificial. Esse artigo que eu escrevi em coautoria com a minha querida amiga Isabela Ferrari, que é magistrada federal, a gente tenta parametrizar, tenta mostrar quais seriam os cenários de aplicações da IA, para a partir desses cenários a gente pensar em regimes de responsabilidade. E da mesma forma, eu estou desenvolvendo um outro trabalho agora, com uma outra colega, Giovana Carneiro, também é da área de direito público. Nós estamos também desenvolvendo um trabalho para tentar fazer essa parametrização na administração pública. Então, esse é um tema que eu também tenho me interessado bastante. E em relação a essa questão que o João trouxe da professora que falou sobre a discriminação e gênero, eu incluí de forma bem expressa na minha atualização da segunda edição alguns casos mais emblemáticos dessa análise de discriminação por gênero. E essa questão das assistentes virtuais realmente ela é muito forte. Existe até um projeto internacional chamado Hey, Update My Voice, em que é como se as assistentes virtuais tivessem uma voz que precisasse ser ouvida. E é muito interessante a gente notar que a própria escolha da voz feminina ela tem uma razão de ser. É porque as pessoas tendem a associar, isso é uma razão mercadológica, tendem a associar a inteligência, a voz feminina, à prestação de serviços, a uma subserviência em relação aos desejos das pessoas, diferentemente dos homens, quando se usa inteligências artificiais com vozes masculinas para que elas respondam a perguntas objetivas, para dar segurança. Então, esse é realmente um tema muito interessante. Agora, especificamente sobre as perguntas do Ian, são várias aqui, eu vou começar pelo final. Prevenção de danos, a importância da governança dessa fase prévia. Como o próprio Ian fala na pergunta, a importância
da gente ter rotinas de risco, ela é muito grande. A gente tem a chamada accountability. A presença do relatório de impacto, o RIPD, é uma das coisas que eu defendo também no meu livro. Ela é muito importante quando a gente está tratando principalmente dados sensíveis. E como diz o professor Danilo Doneda, querido professor, hoje em dia, quase todos os dados podem ser considerados sensíveis. Tudo vai depender do tratamento que a gente emprega nesses dados. Às vezes, com inteligência artificial, a gente conecta dados desconexos, mas que, quando são processados juntos, eles acabam chegando num cenário ali de impactos discriminatórios. Então, existe mesmo essa necessidade da gente fazer esse controle, essa auditabilidade. E o Ian trouxe a questão da NPD. Bom, o próprio artigo 20, no parágrafo 2º, eu sou péssimo de decorar número de artigo, mas estava me engano, no parágrafo 2º, ele traz a necessidade, a possibilidade de a NPD atuar na verificação de aspectos discriminatórios em tratamento de dados pessoais, quando o sigilo de negócios proteger aquela empresa da divulgação do seu código. Então, a NPD pode atuar nessa verificação desses aspectos discriminatórios. Só que, na prática, a gente não sabe como isso vai operar, se isso vai operar. Eu acho que existe aqui uma questão importante de operacionalização mesmo, como que isso vai realmente acontecer. Em relação à eficiência ou não da personalidade jurídica, eu até discutia isso essa semana com uma querida professora de Portugal, professora Mafalda Miranda Barbosa, e esse é realmente um tema muito importante, porque não me parece, e aqui uma visão pessoal minha, que ontologicamente a gente possa atribuir essa personalidade jurídica à IA, como a professora Mafalda defende. Tem um autor, que é o Hugo Pagallo, que ele faz ele ilustra isso a partir de uma metáfora. Ele fala, olha, a gente não pode confundir maçãs com laranjas. A gente não pode confundir as maçãs da responsabilidade com as laranjas da personalidade. O que nós temos que fazer, no fundo, é investigar por que um ordenamento atribui personalidade jurídica a um ente. Por que uma pessoa jurídica recebe personalidade? A partir daí, a gente vai responder. Se a inteligência artificial ela tiver passar nesse teste, nós vamos atribuir personalidade. A Nova Zelândia, por exemplo, atribuiu personalidade jurídica a um rio, Wanganui, que é venerado pelo povo nativo maoris. Para eles, aquilo atende a um critério, aquele rio deveria ter uma personalidade jurídica para que ele pudesse ter uma atuação em juízo. Hoje a gente já fala da personalidade jurídica dos animais. Alguns países já têm essa personalidade para que os animais possam ser representados em juízo. Enfim, a gente teria que investigar isso, ontologicamente, se haveria mesmo uma necessidade. Eu não fecho as portas para essa atribuição de personalidade, porque se alguém me provar, por A mais B, que essa é a melhor forma de indenizar as vítimas, e que isso não é simplesmente uma tentativa do mercado de se blindar, eu vou aplaudir essa inovação. Porque a gente tem que buscar a reparação integral, e essa é a grande meta nossa. Mas, num presente momento, pelo menos no Brasil, me parece que a personalidade jurídica teria o efeito oposto. É o que eu falo no meu livro, seria mais um véu a ser levantado. A gente teria que desconsiderar mais uma personalidade jurídica para chegar no verdadeiro causador do dano. E as últimas perguntas dos alunos são mais objetivas, são mais fáceis. Se efetivamente o grau maior de responsabilidade civil, o grau maior de risco, atrairia a responsabilidade objetiva. Bom, depende, não há uma correlação necessária, mas, em geral, quando a gente fala de um incremento exponencial dos riscos, a gente tende a aproximar um regime de natureza objetiva, mas essa não é uma correlação necessária. Em relação à eventual solidariedade, isso vai depender muito do sistema, porque a solidariedade não se presume, né? Essa é a nossa regra geral. Então, há algumas situações específicas, aqui eu ressalto especialmente o CDC, em que se impõe uma solidariedade na cadeia. Nessas hipóteses, a gente vai falar, sim, solidariedade vai ser o mais comum, e aí na relação interna, as pessoas vão se matar ali para tentar determinar quem é que realmente contribuiu para aquela versão discriminatória do dano. E a última questão é um critério para aferição desses danos.
é muito difícil a gente pensar em critérios, porque realmente é uma questão que está em evolução, mas essa resolução da Europa de 2020, de outubro de 2020, ela tenta estabelecer critérios por um padrão de diligência, por exemplo. Ela tenta ver o que é um padrão de diligência de determinados operadores de IA. Talvez essa possa ser uma boa construção para a gente começar a ter uma conversa mais sólida e menos abstrata em relação a isso. Então, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra. Ian, você escuta a gente? Escuto. Pode falar, professor João. Ô, professor. Estou vendo, ó, já foi um. Vou rapidamente, para a gente não estourar aqui o tempo, tá? Não vou abarcar tudo, eu quero só voltar aqui para o que o Felipe colocou muito bem, da questão da personalidade jurídica eletrônica, né? Robótica, o nome fantasia que a gente quiser criar aí. A minha pergunta caminha muito no que você colocou, Felipe, é o seguinte: é interessante criar? Depende para quem e para o quê. Porque no cenário atual, acredito que seria muito mais um anteparo, como foi muito bem colocado, uma camada extra de proteção dos grandes fazedores de IA para poder se proteger da possível responsabilização. Seria fantástico, digamos assim, para o nível de inovação, mas temerário para a proteção dos direitos e garantias individuais e para a construção de um uso responsável da IA. O cara vai fazer, eu vou criar aqui, se der problema, se vira para poder associar isso a mim, porque ela é um ente autônomo juridicamente, como a gente já vê acontecendo no direito do consumidor, a gente já vê acontecendo no direito civil, a criação de personalidades jurídicas como anteparo e como mecanismos para a prática de ilícitos. Do ponto de vista da ANPD, eu acho uma alternativa interessante, mas acredito que a ANPD já terá trabalho demais e responsabilidade demais para tentar civilizar o uso de dados pessoais no Brasil. Então, no cenário da inteligência artificial, vai haver um overlap aí, a própria LGPD fala dessa relação que a ANPD tem com outros entes regulatórios, mas acredito que se a gente for falar em um processo de governança mais efetivo sobre o uso de IA no Brasil, seria interessante pensar em alguém autônomo ou um outro ente que pudesse abarcar a capacidade de fazer essas verificações. Isso não é impossível. Então, e tecnicamente não é. Tem um pessoal aqui na nossa área de TI que está desenvolvendo uma ferramenta, Felipe, para poder olhar o código e ver se o código trata dado pessoal. Bom, eu estou falando de dado pessoal. Eu posso falar de verificar se aquela ferramenta de inteligência artificial preenche alguns critérios, posso tentar codificar alguma ferramenta de auditoria que pudesse ser utilizada por um ente de fiscalização. Só para a gente terminar e agradecer e não estourar o tempo, só trazer aqui para conhecimento do Felipe, acho que você já tem conhecimento, mas um dos grandes perigos que eu vejo no retardamento da discussão mais séria do assunto é a iniciativa que a gente teve aqui no estado do Ceará, que em agosto último, no dia 11 de agosto, publicou a Lei Ordinária 17.611, que estabelece responsabilidades e diretrizes para os sistemas de inteligência artificial no âmbito do estado do Ceará. Tem uma galera aqui que trabalha comigo e está escrevendo sobre isso, porque a gente enxerga uma série de problemas com relação a isso. Primeiro, a fragmentação, verificar se o Estado tem competência ou não para legislar sobre esse tipo de assunto, mas por conta de alguns pontos onde ele exige, muitas vezes, se você for olhar no que a nossa lei fala, do respeito a alguns valores éticos, fala da necessidade de se garantir a supervisão, o que é um problema técnico, você vai ter processos de aprendizagem não supervisionados, e tem um ponto, que é o artigo 3º, que fala: as empresas sediadas no estado do Ceará ou que têm os seus sistemas de inteligência artificial em uso e operação no estado, devem ser responsáveis de como seus sistemas operam, respondendo por eventuais danos, aí a sabedoria do vazio legislativo, né, na forma da lei. Ele disse que vai responder, mas ele não diz como, e joga a batata para cima. O meu receio é, exato, mas está aqui, cara. Ninguém questionou a inconstitucionalidade ainda. Ninguém questionou os pontos de intervenção e de repressão ao uso de inteligência artificial, dizendo que tem que ser supervisionado, por exemplo. Então, o debate tem que ser cuidadoso, mas o debate tem que ser feito, e eu acho que a gente está num beco sem saída com esse projeto de lei que nós temos em discussão. E você sabe muito mais do que eu que depois que isso é publicado e vira lei, para remendar, vai ser um negócio
surreal, como a gente já teve outros problemas com a regulamentação de tecnologia aqui no Brasil. Mas era isso, essa provocação. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Ian, e a possibilidade de ter estado aqui com o Felipe. E a gente está à disposição aí para qualquer tipo de questionamento e colaboração. Quem quiser saber um pouco mais, peço para acessar lá o GETS, GETIS.oficial, que é um grupo de estudo, não é um grupo de pesquisa, porque a gente trabalha com outras coisas, com Visual Law, com Legal Design e por aí vai. Tá? Obrigado mais uma vez e um bom dia para todos. Estou sempre compartilhando aí o conteúdo do GETS. Um trabalho fantástico, inclusive descobri sobre a existência da lei a partir da publicação deles, João Neto. Então, eu reforço o agradecimento, foi um momento fantástico. Eu acho que aqui os alunos vão ter um conteúdo, uma aula, um compêndio de responsabilidade civil dos principais questionamentos, né? Guardado o tempo, que eu sei que vocês poderiam falar aqui uma semana sobre o assunto, e vejo a paixão sobre o assunto e a propriedade. Então, eu agradeço demais, é uma oportunidade única poder uni-los nessa discussão, e o conhecimento compartilhado ele será com certeza reverberado. Acho que esse é o principal, a principal função de vocês como docentes, e eu fico muito feliz que a gente traga essas discussões aqui para o ambiente acadêmico, mas que a gente possa efetivamente trazer acessibilidade dessa discussão da tecnologia, porque um dos grandes desafios para a utilização desses sistemas, em matéria de responsabilização e tudo, acho que vai ser garantir a efetiva inclusão das pessoas, de todas as pessoas mesmo, tanto no debate quanto no próprio entendimento e na confiança desses sistemas. Caminho aí, e uma das principais funções do intérprete do direito vai ser garantir a potencialização desses elos. Então, agradeço demais a participação, vocês foram fantásticos, e o Centro Universitário Farias Brito agradece demais a oportunidade de escutá-los. Queria aqui agradecer a organização do evento, especialmente em nome da professora Renata Neres, que está possibilitando aqui esse evento impecável, e agradecer a todos os alunos a participação e aos professores. Tenham um bom dia, muitíssimo obrigado. Pontualmente aqui finalizando.